Senhor presidente, eu não estava nem preparado para a fala de hoje, até porque eu era o 11º, olha só, número 11 escrito, um número bonito, né? Uma posição bonita para falar. Mas diante do que o meu colega Rick Zanata trouxe e apresentou, e também em cima daquilo que a vereadora acabou de defender aqui, eu fico pasmo diante do que eu ouvi aqui nessa tribuna nesse momento, vereador Rick. De você, como vereador, ter que ligar para a escola para saber o que aconteceu, porque o senhor não poderia apresentar aqui, porque estaria faltando com respeito com o profissional, com o professor. Mas a vereadora que aqui falou agora, ela teve esse mesmo cuidado quando ela fez o que fez com o SAMAI, com o presidente do SAMAI, que colocou inclusive aqui o SAMAI com um monte de setinha, de bandido, de ladrão, de não sei o quê, que teve aqui uma denúncia por ter atacado o presidente do SAMAI, acatada por essa Câmara de Vereadores, falar de respeito com o profissional, e o respeito que ela teve com esta Casa Legislativa, com todos os vereadores aqui, quando encheu um ônibus lá em Florianópolis, Tubarão, não sei de onde, encheu essa casa de petista e de gente do MST, faltaram com respeito com a Casa Legislativa, com os vereadores, ameaçaram os vereadores na saída, e vem falar de respeito? Não dá para ficar quieto, senhor presidente, numa situação dessa. Primeiro, porque é inaceitável um professor de um instituto federal, que a gente infelizmente sabe que os nossos institutos federais, as nossas faculdades federais estão crivadas de esquerdistas comunistas, crivadas, estão cheias de professores que doutrinam ou tentam doutrinar os adolescentes, defendendo o comunismo num país como o Brasil, que prima pela liberdade. Me diz um país comunista que tem liberdade, um país socialista que luta pela liberdade, que luta ou que tem o seu povo livre para se manifestar. Graças a Deus nós vivemos no Brasil, que é uma república democrática, que luta pela liberdade do seu povo, do seu cidadão, e que nós estamos vendo o que pode acontecer. Conceda a parte, vereadora Marlina. Vereador Jean, o senhor é muito bom em articular as palavras e jogá-las ao vento, como se fosse bolinhas de ping-pong para as pessoas ficarem pegando assim, sabe? Mas o que está em questão é o seguinte: o SAMAI é uma instituição da prefeitura e deveria sim ter recebido a atenção devida às denúncias que foram feitas e que a gente precisa continuar atentos e atentas. Em relação ao IFC, convido todos os senhores a ir lá conhecer a escola e tratar com quem é devido. Afinal, trata-se de uma escola da rede federal, tem uma equipe diretiva que pode esclarecer todos esses fatos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. A senhora está aprendendo muito bem comigo, então, né? Porque a senhora também gosta de jogar palavras ao vento aqui e deixar a bolinha quicando para alguém pegar, né? Então, eu acho engraçado, vereador Rick, né, que ela utilizou essa tribuna para defender um professor que estava doutrinando o comunismo numa instituição, para defender o professor, fazendo o Lzinho, que se ele faz o revólver, talvez ela não ia defender, mas ela fez o L. Estava defendendo o L lá, né? Não é? Pelo menos eu vi naquela imagem. Por favor, bota aquela imagem do professor lá. Olha lá. Estava cantando o hino nacional ali. O hino nacional não se canta com a mão no peito, no coração. E a bandeira do Brasil? Não é crime mudar a bandeira do Brasil em órgão público? Ah, não foi ele, mas ele aceitou, vereadora. Ele aplaudiu quando ele chegou lá e disse: meu Deus, que maravilha, cantou o hino. Meus alunos, eu amo vocês. Se os meus alunos fizessem isso numa sala de aula minha, primeiro que eu não entraria na sala, segundo que eu chamaria a direção e dizer: quem fez isso? Quem promoveu isso aqui? Tem a responsabilidade, vai sofrer as consequências. Se ele não pensou no momento de doutrinar esses adolescentes, porque esses adolescentes não fizeram por liberdade.
Se despediram de um professor porque com certeza esse professor ensinou muito bem o que estava ali nos quadros. Apologia à maconha, apologia ao poligamismo. Só faltou colocar ali liberdade ao aborto. Só faltou isso para completar a ideia comunista. Para completar tudo. Conceda a parte, vereador. Obrigado, vereador. E o que mais me espanta não, né? Mas eu penso assim, ó, se o professor tivesse entrado na sala e ficado espantado com esse conteúdo e tomado uma atitude, tudo bem. Daria para defender o professor, mas ele entrou e adorou o conteúdo que estava escrito ali. É visível no vídeo a alegria dele, fazendo Lzinho, vendo aquilo tudo ali e achando muito engraçado, né? Eu fico com pena até de pais que têm aulas com esse tipo de professor. Eu não estou falando da instituição, estou falando desse tipo de professor. Para mim é uma vergonha acontecer isso aqui na nossa cidade. Com certeza, Rick. Em momento algum o senhor atacou a instituição e ninguém aqui falou da instituição, né? Nós estamos falando aqui do que foi praticado numa sala de aula por adolescentes e um professor que aceitou essa situação. Eu fui professor 14 anos. Lecionei no curso de Direito. E eu nunca vi um aluno de Direito fazer isso aqui. Até porque se tivesse feito alguma apologia a crime, pintar a bandeira do Brasil de cor vermelha, defender aquilo que a Constituição fala que é proibido, isso é crime. Eu teria tomado uma atitude. Como professor. Agora, esse professor não tomou atitude por quê? Porque é comunista. Porque está pregando a ideologia comunista numa instituição pública. E o nosso país não é comunista. Ou ainda não é comunista. Nunca se sabe o que pode acontecer. Se fala tanto, né, na segurança das urnas eletrônicas, senhor presidente. Mas nós vimos as últimas eleições em países ao redor aí do Brasil, que o que ganhou as eleições foi a abstenção. Então, nós não sabemos o que pode acontecer no futuro. Não sabemos. Dá um abraço no meu amigo Gustavo Martins, advogado, parceiro, está aí nos acompanhando. Vascaíno, claro, com certeza. Anticomunista, lutador da liberdade e igualdade, que é aquilo que se prega no Brasil. E graças a Deus, nós ainda vivemos num país livre. Ainda vivemos num país livre. A imprensa sabe muito bem o que é um país livre ainda. Agora, a partir do momento que começarem a tratar da liberdade da imprensa, né, vamos aqui organizar, né, o que pode ser colocado na mídia, temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Mas, senhor presidente, como eu não estava preparado para falar hoje, eu não tinha um assunto, e me chamou muita atenção essa situação que aconteceu numa instituição aqui da nossa cidade, é revoltante, Rick. É revoltante, para não falar outras coisas, o que estava escrito nesse quadro e que este professor aceitou o que estava escrito no quadro e ainda gostou. Com o hino da União Soviética tocando ao fundo, com a mão no peito, num símbolo nazista, num símbolo comunista. Num símbolo comunista. Isso é para chamar a atenção dos pais. Chamar a atenção dos pais. Murilo, a tua filha estuda no IFC. Chamar a atenção dos pais do que está sendo ensinado, do que está sendo doutrinado nessas instituições. Porque, com certeza, eu tenho 2 filhos adolescentes. Jamais eu aceitaria que meus filhos fizessem isso aqui num quadro de aula. Apologia à poligamia, apologia à maconha, apologia a isso, apologia aquilo. E, principalmente, se o professor deles aceitasse. Isso seria o fim, seria o cúmulo. Talvez uma brincadeira de adolescentes pode acontecer? Pode. Uma brincadeira de adolescentes pode. Mas os adolescentes não fariam uma brincadeira numa despedida de um professor que entrou na sala rindo e aceitando o que estava escrito lá. Jamais. Senhor presidente, seria isso. Obrigado.